Estão todos acordados ou dormindo? Não estou acreditando muito, não. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de reforçar, antes da gente meditar na palavra, reforçar um pouquinho o aviso. Então, sábado agora, às 3h30, nós teremos nosso congresso para homens e mulheres. Nós teremos um café da tarde, então eu preciso que você dê o seu nome, nem que você vá acertar no dia, mas que você dê o seu nome antecipado. No final do culto, a Roseli vai estar pegando os nomes, para a gente poder organizar o café da tarde, tá bom? Então, para as crianças, vai ter programação para as crianças, vai ter programação para os jovens e adolescentes. A IBD foi passada para mais cedo, para que toda a família pudesse estar na igreja. É a nossa última reunião como família dos ministérios. Eu gostaria muito que você se esforçasse para estar conosco, né? Não só pelo fato do café da tarde, não é sobre isso, é a comunhão. É justamente pelo tema, eis-me aqui. Nós estamos finalizando o ano, e o que nós estamos dispostos, né, a entregar ao Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem nos chamado a estar com Ele. Então, se no seu coração você está disponível ao Senhor, né, o tema eis-me aqui, se você tem no seu coração de estar servindo a Deus, de buscar a Deus, esteja conosco sábado que vem, traga um amigo ou uma amiga, né? Se os homens, tem poucos homens, não, traz os seus amigos, venha tomar um café da tarde. O que você vai fazer à tarde? Você vai comigo em tal lugar. E o pastor Jairo é um pastor muito dinâmico, muito alegre, e eu creio que vai ser uma bênção. A Cícera também é muito animada, então eu sei que ela tem uma palavra firme, né? Nós conversamos, e vai ser uma bênção para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos também. Então faça esse esforço dessa logística, né? Nós pensamos em todas as faixas etárias, para estar aqui na casa de Deus, no nosso último culto, né? Que depois nós vamos entrar em férias, as mulheres, os homens, provavelmente as crianças vão entrar depois também. Então eu peço que você tenha esse tempo separado, especial para o Senhor, amém? E o tema de hoje é transformação. A gente vai falar um pouquinho sobre a transformação que Jesus fez na nossa vida, na minha vida e na sua, e a que Ele propõe fazer todos os dias na nossa vida. E se você quiser abrir a palavra de Deus, aí se você estiver com a Bíblia no celular, você pode abrir João capítulo 4, que nós vamos discorrer. É um texto muito conhecido, é um texto que a maioria dos irmãos já conhecem, e eu creio que Deus vai fazer algo novo, apesar de nós conhecermos essa palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela vai se renovando a cada manhã. Vou abrir minha Bíblia aqui também. E eu coloquei como tema dessa manhã a revelação de Jesus. E é algo muito importante nós nos lembrarmos, né? Eu estava aqui escutando os louvores. E quando nós estamos nesse tempo com Deus, é você e Deus, né? Por mais que nós estamos reunidos como grupo, como igreja, né? Nós estamos aqui em várias pessoas, mas quando nos dirigimos a Deus em oração é algo particular. Aquilo que sai da nossa boca, que sai do nosso coração, é algo particular nosso para o Senhor. E nós unidos em comunidade, paramos tudo para louvar o Senhor. E nesse momento nós como comunidade estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então que nessa manhã você esteja atento. E eu vou fazer uma forma diferente hoje. Quando o texto for grande, eu não vou ler, a igreja vai ler comigo, amém? Porque assim eu garanto que ninguém vai dormir, entendeu? Aí eu sei que vocês estão comigo. Vai aparecer a letra grande e aí vocês leem comigo, amém? Eu preciso garantir que hoje está muito calor, eu preciso que vocês garantir que ninguém vai ficar pescando assim no ombro do irmão. E aí vocês, juntamente comigo, vão estar com os olhos fitos na palavra de Deus. Quando a gente pensa em revelação, algo a ser revelado, algo a ser descoberto, né? Nossa, que revelação, não sabia que isso era dessa forma. Seja no ensino na escola, seja no dia a dia. Oh, nossa, eu descobri uma coisa nova. A gente fica assim, entusiasmado, né? Uau!
olha que modelo novo de carro, olha que lugar novo que eu estou conhecendo, seja coisas específicas da ciência, como um bichinho, como é que eles funcionam. Mas a revelação que nós temos hoje é sobre Jesus. E a partir do momento que você ouve sobre Jesus, que Jesus te ama, que Jesus veio ao mundo para que pudéssemos de novo estarmos em contato com Deus, essa palavra não volta vazia. Não tem como eu saber que eu sou amado por Deus. Não tem como eu saber que Deus deu seu Filho para nos salvar. Então Jesus veio, qual foi a missão de Jesus? Apresentar o reino dos céus. Lá no Éden, houve o pecado de Adão e Eva, comeu o fruto proibido, desobedeceu a Deus, e o pecado entrou no mundo. E esse pecado permanece, mas houve uma oportunidade. E essa oportunidade é de Jesus, de reconhecermos que Deus nos amou e entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E essa vida eterna é no céu. Então escreva assim, quando a verdade do reino dos céus nos é revelada, tudo se transforma em nossas vidas. Não tem, uma vez que você conhece a Jesus, uma vez que você conhece a palavra, não tem como você não saber. Uma vez que você abrir os olhos, não tem como você falar que não viu a luz do sol. E é assim com Jesus. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de que uma moça muito nova, uma influencer, não lembro o nome, ela tinha uma vida muito pregressa, muito conturbada, e ela pecava, tinha todo tipo de transgressão, mas ela não sentia nenhum tipo de culpa. Ela não sentia nada, porque para ela era uma vida normal, né? Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu vivo pelos meus desejos. Mas aconteceu uma coisa, ela ouviu o Evangelho. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ela falou, eu quero ser amada por Deus, eu quero sentir esse amor de Jesus. Se Jesus existe, se Jesus me ama, eu quero esse amor e eu aceito esse amor. E aí ela orou e a vida dela começou a incomodar. Tudo que ela fazia, que era pecado, ela falou, mas nossa, eu estou me sentindo mal, está acontecendo alguma coisa. Porque ela aceitou a Jesus, mas continuou com a vida, com as práticas pecaminosas. Ela não teve, assim, um acompanhamento. Só que acontece, o Espírito Santo começou a acompanhá-la. E aquilo que ela vivia não encaixava mais. Então ela começou a se sentir mal, ela começou a não entender porque aquilo estava incomodando. E ela começou a ler a Bíblia, procurou pessoas que ela conhecia, que conhecia há mais tempo o Evangelho, que é o normal do novo convertido. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou errando. Eu só sei que agora eu sei que é errado. Então, quando eu sei que é errado, então eu começo a procurar a Deus. Senhor, então eu quero viver de forma diferente. E ela foi testemunhando de que dia após dia, ela foi compreendendo na sua vida o que era certo e o que era errado. Perante aos olhos de Deus. Perante a sociedade não havia problema algum, mas perante aos olhos de Deus, sim. Então, uma vez que você conhece o amor de Jesus, uma vez que você recebe a marca do Espírito Santo, não tem como você falar que a vida é igual. Porque há um discernimento entre o certo e o errado. Às vezes, mesmo sem Jesus, a gente tem uma certa noção do que é mentira, do que é fofoca. A gente tem uma certa dimensão, mesmo estando na igreja, de ética, né, de conduta. Mas a partir do momento que Jesus entra no seu coração, é como se pulsasse, dizendo assim, ó, este não é o caminho. Isso não é para a sua vida. Muda de conduta. Então, meus irmãos, a partir do momento que a verdade do reino dos céus é revelada a nós, quando você aceita Jesus, quando você conhece Jesus, você pode até desprezar ouvir o Espírito Santo. Mas você não pode dizer que não sabe. Então, a conduta do cristão, ela é baseada na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus fica incomodando, fica batendo ali, olha,
Não é assim. Não é assim. E muitas vezes, quando nós estamos agradando o coração de Deus, nós estamos caminhando no processo de arrependimento, no processo de mudança de conduta, num processo, a gente pede ajuda ao Senhor, estuda a palavra e é acompanhado também por pessoas que conhecem a palavra, porque muitas vezes a gente não compreende tudo. E dia após dia o Senhor vai acrescentando graça, vai acrescentando mudança e vai acrescentando o quê? Vida de Deus, de sermos separados para o Senhor. Nós continuamos no mundo, mas já não somos mais do mundo. Então muitas coisas da nossa vida não se encaixam mais. Então quando o céu nos é revelado, tudo em nossas vidas transforma. Eu era cego, mas agora eu vejo. Vamos ver nesse contexto, qual foi a revelação de Jesus. Em João 3, fala um pouquinho, né, de Jesus é o caminho, a verdade, a vida, no sentido de que Jesus, o Filho de Deus foi entregue por nós, né? João 3,16, que o seu Filho unigênito morreu pelos nossos pecados, o Filho amado do Senhor. E quem crê é salvo, quem não crê será condenado. Resumindo o capítulo 3 de João. E no capítulo 4, que nós vamos entrar agora, os fariseus estavam vendo muito batismo. Jesus estava batizando muitas pessoas, apesar de não ser Jesus que estava ali no rio, todos os discípulos estavam batizando. E isso chamou muita atenção dos fariseus, por conta de chamar a atenção de quantas pessoas estavam buscando o Messias e se rendendo ao amor de Jesus. Essa notícia fez com que Jesus saísse de onde ele estava e ele foi para Galileia. Mas para chegar na Galileia, ele precisava passar por Samaria. Então, quando chegou em Samaria, ele parou um pouco para beber água, né, no poço ali de Jacó. Esse poço era conhecido como Poço de Jacó. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele encontrou uma mulher ali no poço. Os discípulos foram comprar comida e ele ficou descansando ali no poço. Quem conhece essa lição, levanta a mão. Quem conhece essa parte da Bíblia? Muito conhecida, né? Mas eu quero falar um pouquinho para a igreja hoje. Foca nisso. Nós, como seguidores de Jesus, nós, como aqueles que nós já tivemos essa revelação. E a gente vai entender o processo pedagógico de Jesus, de se revelar às pessoas, assim como Ele se revelou a nós. E o nosso papel também de sermos agentes de transformação. Agentes de que levam a palavra de Deus. Então Jesus estava ali, tranquilinho, talvez um lugar de sombra, espero eu. E ele encontra essa mulher ao meio-dia. E geralmente meio-dia é o sol mais forte. Por que será que essa mulher samaritana estava ali ao meio-dia? Vamos, igreja, lê comigo João 4, de 6 a 7, que está colocado ali. Havia ali Então começou a conversa. Pode passar o próximo slide. Então esse poço estava lá, essa mulher estava ao meio-dia e Jesus começa a conversar com essa samaritana. E a samaritana disse assim: você, judeu, conversando comigo? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Ainda mais um homem conversar com uma mulher no poço. E aí começa o diálogo da água, né? Me dá uma água. Mas, por que você está falando comigo? Não é para o Senhor falar comigo, o Senhor é um judeu. Né? O que você quer comigo? E aí vamos ver na palavra de Deus, do versículo 9 ao 14. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria dado e ele lhe teria dado água viva. Mas quem beber da água que lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está apresentando a vida eterna para ela. Jesus está convidando a descobrir quem Ele é. Olha, se você receber da minha água, nunca vai te faltar água. Nunca vai te faltar a minha presença. Nunca vai te faltar o meu amor. Nunca vai te faltar a direção, o caminho. Nunca vai te faltar a verdade. Nunca vai te faltar a provisão. Nunca vai te faltar o acolhimento. Nunca vai te faltar o amor. Aqui ele falou como água viva, mas nos dias de hoje, se a gente fosse ficar um pouco mais palpável, o que Jesus é na nossa vida? O que Jesus de fato representa na nossa existência como corpo de Cristo, como cristão? A quem nós defendemos? Nós defendemos que Jesus é o Filho de Deus. Eu defendo e você defende. A partir do momento que você diz, eu sou cristão, eu sou evangélico. Evangélico é aquele que segue os evangelhos. E o protagonista dos evangelhos é Cristo. Se eu sou cristão, sou um pequeno Cristo, então eu represento Cristo. Eu sou discípula de Cristo, eu me comporto e eu desejo viver dia após dia segundo os ensinamentos de Cristo. E é essa revelação que ele está dizendo, olha, você quer jorrar água viva? Você quer ser meu discípulo? Você quer conhecer uma água que não acaba? E aí ele foi continuando, vamos ver a partir do verso 14. Eu acho que não está no slide, mas pode por aí, 15, 16. Então leia aí comigo, do versículo 14 até o 21. Colocou aí, Sam? Esse eu não coloquei no slide. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar. A igreja pode ler comigo. Para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar para tirar a água. E ele disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que você agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Até aqui. Então, Jesus ofereceu a água, explicou para ela o processo que nunca mais iria faltar. E, por fim, começou o quê? Ele revelou a vida dela. Ele revelou a forma que ela estava vivendo.
Ali ela conhecia que o poço era de Jacó, então havia ela tinha um conhecimento sobre a cultura, sobre as religiões, sobre como as coisas funcionavam. Ela estava numa posição que ela estava separada da sociedade pela vida que ela tinha, de ter sido casada com vários homens e que o homem que ela vivia não era o seu marido. E nessa posição ela estava totalmente separada da sociedade. E todos sabiam a sua conduta, no caso, pecaminosa, né, muito claro, muito definida. As mulheres não poderiam falar com ela. Era uma pessoa assim que todo mundo, assim, ó, essa está separada da sociedade. Com ela você não fala. E como ela era separada da sociedade pela conduta que ela tinha que ir no poço quando ninguém mais podia estar. Mas Jesus foi ao encontro dela. Porque Deus olha o todo da nossa vida. E quando Ele se revela para a transformação. Irmãos, quando o Espírito Santo nos confronta com o nosso pecado, quando a palavra de Deus nos confronta com o nosso pecado, tudo aquilo que a gente anda em desacordo com a palavra de Deus, vai nos confrontar. Vai nos tirar da zona de conforto. Vai pedir para nós, como cristãos, um posicionamento. Ninguém falou que é fácil, se é bonito, se é verde, se é amarelo, o que é. Mas Jesus é claro. E o que mais chocou, quando Ele confrontou ou explanou a sua vida, ela nunca tinha o visto. Então ela teve certeza de que ele era profeta. De que ele era diferente de outras pessoas, porque ela nunca havia o visto, e como ele sabia da vida dela? Apenas com ele sendo Deus. E por ela conhecer a palavra, falou assim, olha, nós esperamos o Messias, que vai explicar para nós. Não é o Messias está aqui hoje, né, Messias, tudo bom? Mas é o Messias, eu acho que você é profeta, você é o Messias, né? Ela começa a ficar indagando, tipo assim, quem é esse homem que quebrou as regras, que me pediu água, mesmo ele sendo judeu? Ela devia estar meio assustada, mas ela tinha curiosidade. Se você revelou a minha vida, é sinal de que você é profeta, é sinal de que você é um homem de Deus. E aí Jesus se apresenta, não, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que você está esperando. Então muitas vezes a gente não pode desprezar o conhecimento que cada pessoa tem sobre Jesus, sobre a palavra. Mas muitas vezes Deus vai usar a minha vida e a sua vida para esclarecer que a conduta que a pessoa está vivendo não é necessariamente o cristianismo na sua essência. E quando a gente vai explicando na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus confronta para uma mudança de vida. Nós, como cristãos, temos que estar atentos sobre a nossa vida, aquilo que constantemente o Senhor nos avisa, e que é uma mudança, seja no falar, seja no andar, seja no pensar. E quando a gente vai levar a palavra de Deus, nós revelamos a palavra o quê? Lendo, ensinando. E quanto mais a gente ensina a palavra, mais a palavra de Deus nos confronta e nos ajuda a sermos melhores filhos. Filhos mais obedientes. Filhos que têm clareza, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E quando a gente começa a ensinar a palavra de Deus, Rose, a gente começa também a ter luz na nossa vida. A gente ilumina o caminho, a gente pode ser a lanterna na vida do irmão, mas também a lanterna para a nossa vida. A gente nunca pode achar que a palavra de Deus é para o outro e não mais para mim. Eu posso estar com 30, 100 anos, posso ter nascido na igreja, mas a palavra de Deus sempre confronta primeiro o anunciador. Assim como ela largou o cântaro, que a gente vai ver mais para frente, ela largou o cântaro, largou o poço. Acho que ela entrou em choque e saiu correndo. Gente, que homem é esse? E foi anunciar para todo mundo, ela não se importou se ninguém falava com ela.
Mas ela falou, olha, teve um homem que falou tudo o que eu fazia. Esse homem é profeta, ele é o Messias. Venham e vejam, ele é o Messias. Eu acredito que a presença de Jesus foi revelada, não dá para imaginar como ela foi sortuda ou como ela foi agraciada. Porque quando nós buscamos a Deus, nós sentimos a sua presença, é uma alegria, é uma paz, é um renovo. Quando nós aceitamos já Jesus como Senhor e Salvador, é como se algo transformador, é inexplicável. Esse amor, essa graça, é um sentimento que não dá para explicar, a não ser pela experiência própria de cada um. E eu acredito que naquele momento, ela frente a frente, ela falou, eu tenho que falar para todo mundo que eu achei o Messias. Eu achei, Jesus achou, mas na visão dela, ela achou. Então, se eu achei uma joia preciosa, se eu sei quem é o cara, sabe igual estrela de Hollywood, alguém muito importante em Paulínia, que o pessoal passa assim, olha ele. Eu acho que ela ficou dessa forma. E por conta do testemunho dela, de ter saído correndo, largado tudo que tinha para fazer naquele momento, e anunciar, o povo ficou curioso. A fofoca foi boa, quero ver mesmo, né? Porque se ele falou tudo dela, a história dela é complicada, a história dela é terrível. E se ela teve coragem de chegar perto da gente, é sinal que de fato ele é o Messias. Ele é o tão esperado. E por conta disso, Jesus ficou, não era previsto que ele ficasse em Samaria, mas ele ficou mais 2 dias falando, fazendo milagres, cuidando dos samaritanos ali. Mas foi necessário um posicionamento de fé. Primeiro foi necessário um posicionamento de confronto de Jesus. Jesus não vai deixar você vivendo na mesma miséria, no mesmo pecado. Jesus não vai permitir que você viva de uma forma escrava. Ele vem trazer luz. Ele vem revelar aquilo que Ele precisa te abençoar. Aquilo que você precisa ter liberdade de vida. Aquilo que parece escuro se torna claro. Na quarta-feira, eu vou usar o versículo que eu usei na quarta-feira do capítulo 3. Que traz um exemplo muito claro daquilo que eu quero falar para vocês hoje. Que é sobre andar na luz. Não está aqui, mas é em João, capítulo 3, versículo 20, que foi a palavra de quarta-feira. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente as suas obras, que são realizadas por intermédio de Deus. Quando nós estamos numa vida sem Jesus, sem a claridade, sem a revelação, sem o entendimento do que é a palavra de Deus, as nossas obras de pecado são obscuras. Mas quando as nossas obras pecaminosas são trazidas à luz, ao confronto, ao entendimento, ao arrependimento, o Espírito Santo de Deus vem e fala, olha, é esse o caminho que é a palavra de Deus. Você pode andar de forma diferente, e a forma diferente está na palavra de Deus. Seja em amar o seu próximo, seja em não invejar, não cobiçar, não adulterar, seja em não falar mal, não difamar. Então a palavra de Deus é um manual para a nossa vida, para ir para onde? Para a terra, para ficar aqui na terra? Não, para o reino dos céus. Então uma vez que você conhece a Jesus, conhece o seu amor, não tem como voltar atrás. Você pode decidir viver em pecado, mas não quer dizer que você não conheça a verdade. São escolhas diárias. A gente escolhe o que a gente vai tomar no café da manhã, a gente escolhe se a gente vai trabalhar, a gente escolhe se a gente vai pagar conta. Em cada segundo da nossa vida é uma decisão. Mas viver para Cristo tem que ser um propósito.
um propósito, ao qual a gente faz como uma meta de vida, de conhecer e aperfeiçoar-se dia após dia, por amor a Deus, por amor àquele quem nos ama. Ser obediente é um ato de gratidão a Deus, de reconhecimento desse amor, não é um pesar. Porque toda vez que nós quebramos um princípio, nós nos quebramos. Quando a gente fala assim, eu estou arrebentado, procura perceber quais os princípios da sua vida têm sido quebrados na presença de Deus. Quando muitas coisas da nossa vida estão destruídas, em contramão a ser fluido, a ser constante, a ser contínuo, pede para o Espírito Santo de Deus, quais são os princípios da tua palavra que eu não estou praticando para que isso esteja me quebrando, para que eu esteja numa situação tão difícil. Nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, né? Mas a gente precisa colocar luz na nossa vida, e a luz é a palavra. O que eu estou vivendo está de acordo com a palavra de Deus? A maneira como eu estou agindo está de acordo com o que Deus espera de mim? Irmãos, não tem como a gente fluir na vida, no amor, na graça, se os nossos princípios vão contra a palavra de Deus. Aqui tem uma parte muito importante que me chamou muita atenção no meu coração. Quem pratica a verdade vem para a luz. Não quer dizer que tudo na nossa vida esteja claro, mas se você decide vir para a luz, olha o que acontece. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vem para Jesus, vem para a palavra, para que se seja claramente as suas obras. Agora, olha o detalhe depois da vírgula. São realizadas por intermédio de Deus. São realizadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. É realizada porque Deus tem cuidado da sua vida. E aquilo que Deus vai nos capacitando. Quando a gente vai entregando os nossos problemas, nossas direções, os nossos conceitos, aquilo que a gente entende por verdade, quando a gente vai colocando no altar de Deus, Deus, é isso mesmo? Eu não estou enganada? O que a tua palavra diz? Então eu tenho que abandonar? Eu tenho que pagar os impostos? Eu tenho que parar de mentir? Nossa, eu menti. Eu fiz tal coisa. Nós vamos caindo em si. Quando você vem para Jesus, quando você vem para uma vida de mudança, quando você começa a clarificar a sua vida, qual é o princípio bíblico? Muitas vezes nós queremos ser juízes, né? Não, eu fui injustiçado, eu falei mesmo, eu quis mesmo, não. Mas isso é uma coisa sua, da sua carne, do seu orgulho. Você está querendo fazer a justiça no lugar de Deus? Você se coloca no lugar de Deus? E muitas vezes o que Deus quer é simplesmente assim, venha para mim. Se renda, quebra o teu coração, coloca os teus planos, coloca os teus projetos na minha mão. E eu vou fazer. E eu vou te dar sabedoria. O Senhor nos dá sabedoria. Muitas vezes a gente fica na nossa força. E a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós não temos força para vencer vícios, traumas, situações de injúria. Mas quando nós vamos para Deus, para o altar do Senhor, nós dobramos nosso joelho, Senhor, por mim, eu não consigo. Pela minha razão, pelo meu orgulho, pelo aquilo que eu quero, eu não consigo. Mas Deus, em obediência ao Senhor, em obediência à Tua palavra, eu peço perdão, eu me reconcilio, eu me humilho, eu ando mais uma milha com o meu inimigo, eu estendo a mão para aquele que me maltrata. Mas por que nós conseguimos fazer isso? Isso vem de nós, da nossa carne? Não. Mas vem da água viva que jorra dentro de nós. Vem do fluir do Espírito Santo martelando na nossa mente. Conserta, pede perdão, caminha mais uma milha, seja humilde, vai e conserta.
E quando Jesus está conversando com a samaritana, ele fala assim: eu quero verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Não em carne e osso, em espírito e em verdade. Que o nosso espírito, que a nossa alma seja rendida ao Senhor. E se a nossa alma é rendida ao Senhor, o corpo obedece. Quando a nossa mente está focada em obedecer a palavra de forma racional, Ele dá um comando para o nosso corpo e diz assim: isso não faça. Mas é muito sutil, irmãos, a gente tem que estar com a mente fixada no Senhor, com a mente fixada na palavra, vigiar e orar sem cessar, para que a gente permaneça na luz, para que o Senhor permaneça fazendo a obra. Então eu sei que essa samaritana nunca mais foi a mesma, porque Jesus a encontrou, Jesus a confrontou, e ela foi revelar tudo aquilo que o Senhor a confrontou. E ela não ficou choramingando, dizendo assim: nossa, minha vida acabou porque eu fui confrontada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe de fato quem eu sou. E Jesus falou: vai, não peques mais, muda de vida. E o que ela veio dizendo? Quando o Messias chegar, Ele vai nos orientar. Quando o Messias chegar, Ele vai nos dar uma direção. Nós temos a lei, nós temos muitas coisas, mas a direção do reino de Deus vem através de Jesus. E Jesus oferece a graça, a transformação, a rendição contínua e constante, como foi falada aqui na IBD dessa manhã. Deus nos entrega dons e talentos para exercer para o reino. E quem efetua em nós o querer e o realizar é o Senhor. Mas existe um detalhe: venha para a luz. Venha buscar a Deus quando não tem resposta. A resposta não está no trabalho, a resposta não está no dinheiro, a resposta não está nos amigos para o vazio do nosso coração. A resposta não está nos nossos filhos, não está na comida do melhor restaurante, não está na melhor roupa, não está sobre coisas, mas está sobre a presença de Deus na nossa vida. Quando a presença do Senhor está na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. Nós estamos aqui tranquilos, sem perseguição. Mas será que no dia que chegar a perseguição, nós diremos: eis-me aqui, Senhor? Se quando nós formos questionados pela nossa fé de forma enfática, literal, em todos os âmbitos, será que nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor? Entrego a minha vida assim como o Senhor entregou a minha? Muitas vezes a gente não quer nem vir no culto de manhã, que dá muito cansaço. Mas quando você chega aqui, você começa a cantar os louvores, você começa a lembrar de quanto você é amado, você sente a presença de Deus e fala assim: eu preciso estar aqui. Eu preciso desse Deus que dá a direção para a minha vida, que ilumina a minha vida, que me guarda, que me livra e que me deixa livre para viver o melhor para o reino. Muitas vezes é pregado que a gente vive o melhor, o livre para a nossa vida, ok. Mas sempre com o propósito da eternidade. Nunca é o propósito para os dias aqui da terra. E é difícil a gente compreender, como assim? É sempre tudo para o céu? É, para a eternidade. Então você tem que abrir mão disso, sim. Porque nós não vivemos mais para a carne, nós vivemos para o Espírito. E isso é uma luta constante e diária. Porque nós olhamos a carne, a gente olha no espelho, a gente não fica olhando para a nossa alma. A gente não fica olhando para as nossas vestes espirituais, a não ser quem tem dom de visão. O espiritual muitas vezes é muito abstrato. Mas a carne, você consegue pegar. Se belisca aí para acordar. Né? É muito mais fácil você pegar as coisas, você realizar as coisas. Mas para você ver as coisas do Senhor, é preciso pedir: Senhor, me mostra o teu agir dia após dia. Deus, eu vou viver pela fé. Se a tua palavra está dizendo que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar por fé.
e deixa Deus resolver as outras coisas. Sempre se preocupe em saber o que vai agradar o coração de Deus. E o exemplo dessa samaritana, ela foi e fez o quê? A bênção que eu recebi, a revelação que eu recebi, a mudança de vida que eu recebi, essa água viva que eu recebi, eu também quero que todos recebam. Ela não foi egoísta. Ela não enterrou a bênção dela. Ela foi e distribuiu. Hoje pela manhã o pastor deu aula sobre os talentos, né? Muitas vezes, quantos testemunhos você tem para contar? De quarta-feira tem sido muito interessante, né, Sandrinha? A gente se revezou nas pregações e cada uma pôde contar um pouquinho do seu testemunho. E aí eu ficava assim, como? Essa pessoa, Jesus fez isso? Bênção de Deus. Porque acontece? A gente olha para a pessoa e não imagina o que Deus já fez. Não tem noção daquilo que Deus resgatou, daquilo que Deus curou, daquilo que Deus transformou. Porque a gente vive com a nova pessoa, com o nascido de novo. Aquela pessoa que persevera em oração, aquela pessoa que está aqui conosco, dia após dia, resistindo ao pecado. E você vê a conduta daquela pessoa transformada, remida, lavada no sangue do Cordeiro, sabe assim, uma conduta cristã, que você fala, nossa, ele é crente mesmo, que belezinha. Mas quando ele conta, quando a gente sabe da onde que Jesus tirou, de que forma que era, você fala, não é possível. Realmente não é mais possível, porque Jesus entrou. Mas é necessário, irmãos, que a gente jamais se esqueça que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E se a gente não está atento, ele nos engana. Ah não, você já está muito boazinha agora, você já está bem santa, você já está bem separada. Então agora você já colocou sua fantasia de crente, já pôs sua roupinha, já pôs sua sainha. Você vai em todos os cultos, você é super santa. Ó, isso aqui não é nada demais. O diabo vai colocando, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não vai fazer você perder sua fé. Ninguém vai saber. Então, irmãos, por que a gente tem que orar e vigiar? Porque nem eu, nem você, se nós não estivermos muito com discernimento, muito próximo da palavra, não percebemos quando nós estamos sendo enganados, quando nós vamos abandonando algum princípio, uma conduta, uma roda de conversa. A gente não se percebe quando a gente está ficando longe do Senhor. Porque o diabo não tem pressa em não nos destruir. Ele não tem pressa que você não perceba. Ele não pode ser muito drástico, porque senão você vai perceber rápido e você volta rápido. Quando a dor é muito profunda, você volta rápido, você já chora perante o Senhor, você já se quebra, né? Você já está todo arrebentado ali, Jesus já transforma, já volta, já resgata. Então o diabo ele vai devagarinho. Ele coloca, sabe, é só uma coisinha fora do lugar. Daqui a pouco eu faço faxina. Ah não, é só mais um prato. Vamos falar com as donas de casa aqui, minhas irmãs. Ah, tem só um copo na pia, não tem problema. Quando o negócio fica feio, quando está aquela pilha. Só que, pasmem, o que é mais fácil? Lavar um copo? Ou lavar todas as panelas depois do almoço em família, com aquele negócio enorme assim, que acaba os garfos, os talheres, tudo, sabe assim? Aquele almoço de domingo bênção. Quem tem família grande aqui sabe. Aí o pessoal fica tirando o palitinho, quem que vai lavar a louça? Você olha para aquilo, você não quer começar a limpar. Mas o diabo sempre começa com um copo, com um talher. Ah, uma loucinha, daqui a pouco eu lavo. Até que quando você olha, está tudo sujo. É a dracma que você perdeu, que você tem que correr atrás. Nossa, eu realmente me quebrei. E o Espírito Santo de Deus, se você dá abertura para Ele, Ele te confronta. Ele te confronta com um único propósito: resgatar a sua vida para a eternidade. Tirar você do engano. E quando Jesus revelou a vida da samaritana, não era para humilhá-la,
era para que ela pudesse ter a fonte de água viva, para ela conhecesse o Messias, para ela conseguir viver uma vida diferente, uma vida plena, uma vida para o reino dos céus, uma vida para a eternidade. E eu coloquei aqui, o testemunhar o que Jesus fez em sua vida, revela o poder e o propósito da vinda de Jesus. Então, toda vez que você fala algo que Deus fez na sua vida, seja de provisão, seja de livramento, qualquer testemunho que você dá sobre o que Deus tem feito na sua vida, você revela o seu propósito como cristão e o propósito de Jesus ter morrido na cruz por nós. Você dá a oportunidade da pessoa começar a conhecer o reino de Deus, até que um dia o Espírito Santo de Deus quebre o coração dela, se revele a ela como Jesus revelou-se no poço, e ela decida por Jesus. Nem sempre a primeira vez que a gente fala do amor de Deus, a pessoa quer. Ou ela tem compreensão, mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Nossa, existe uma igreja ali. Eu fui num café da tarde. A moça falou bonito, a moça dançou bonito, né? Mas para mim não fez muito sentido. Mas a semente vai crescendo. E você vai dando oportunidade da palavra de Deus florescer. Nunca deixe de testemunhar. Nunca deixe de levar o socorro a quem precisa. Nunca deixe de ser o Cristo no poço. Enquanto todos diziam, sai, você não serve para mais nada. O padrão da sua vida é escarneio, é difamação. Jesus veio para falar, é possível a transformação. Se você me conhecer, se você conhecer Jesus, é possível. Porque esse amor que nos invade, com a nossa autorização, Senhor Jesus, eu entrego meu coração. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus problemas, eu entrego as minhas impossibilidades, para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda transformação que o Senhor quiser fazer na minha vida, eu autorizo. Então, cada dia que a gente vai se rendendo aos pés do Senhor, Ele vai mudando o nosso ser, vai mudando a nossa história. E quando Ele muda a nossa história, o que tem que acontecer? Nós temos que contar essa história. O nosso propósito é contar os feitos gloriosos da nossa vida para o outro, para que ele possa também receber do Senhor toda a sorte de bênção, toda a alegria, toda a eternidade no céu. Quando nós não testemunhamos, nós enterramos o nosso talento, nós enterramos a nossa bênção, por egoísmo. E é muito engraçado que muitas vezes a gente fala assim, nossa, quem lembra quando a gente estava orando pela Sofia? Ninguém mais lembra, assim, em casa, no dia a dia, né? Mas quando a gente olha para a Sofia, a gente vê a resposta de oração, compreendem? Foi necessário o corpo participar. A Ingrid e o Murilo não precisaram estar sozinhos. Isso é corpo de Cristo. Então, toda vez a gente pode contar que a igreja orou por uma menina e deu certo a cirurgia. E a graça do Senhor se estabeleceu na nossa vida. E hoje ela está aqui firme e forte. E ela sorri. E quando ela sorri, a gente lembra de que Deus foi bom. De Deus providenciou todas as coisas, né, Ingrid? As possíveis, as impossíveis. E eu poderia citar vários milagres, de anos de oração, de anos de transformação, de tantos testemunhos que nós temos aqui. Nós precisamos lembrar que Jesus transforma. E Jesus transforma a partir do confronto com o nosso caráter. Jesus nos ama, nos entregou, mas Ele precisa que a gente se posicione para uma mudança de vida, que nós venhamos para a luz. E quando a gente decide vir para Jesus, decide vir para a luz, nós vamos ver talvez a pia de louça gigantesca, mas Jesus fala assim, lava uma por vez, tem água para lavar,
essa água não cessa. A fonte de água viva não acaba. O amor de Jesus pela nossa vida não acaba. Não é previsível, ela é eterna. Mas é necessário a gente se colocar embaixo da água. Todos os nossos copos, todos os nossos talheres, todos os nossos pratos, todas as panelas queimadas, né? Quando faz carne queima, é uma delícia, né? Lavar, você tem que esfregar, 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 esfregar. Mas não é por falta de água. Não é por falta da presença, não é por falta dele estar disponível. Depende do nosso posicionamento, tanto em testemunhar, em como ser lavados pelo Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos, a partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você enxerga, não tem como se tornar cego. Você pode até se fingir de cego, colocar um óculos escuro, tipo, isso não é para mim, eu não quero ver, né? Você pode sair da cozinha e ficar na sala para não ver a louça, mas a louça está na cozinha, a louça está lá. E é fácil resolver. Coloca todas as coisas debaixo da água do Senhor, da água viva. E Ele vai fazer. Indo para a conclusão, enquanto eu estava fazendo a palavra, me veio esse versículo, e eu fiquei meditando nele, o que seria confiar no Senhor. Porque toda transformação também necessita de uma confiança. Confiar que a palavra de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Confiar que sermos discípulos de Jesus realmente é algo que faz todo sentido, é um propósito para a minha vida. Tem sido, irmãos, para nós, um propósito da nossa vida, sermos pequenos cristos, sermos reconhecidos como cristão. E esse é o nosso desafio nessa manhã, de nós confiarmos no Senhor, de todo o nosso coração, de todos os nossos pecados, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos objetivos, de todos os nossos projetos. E não se apoiar no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa formação, na nossa capacidade dos nossos braços. Quando nós somos muito capazes, a gente fala, não, isso eu já sei, já sou teólogo, já li, já reli, esse texto está no tal lugar. Não é sobre textos, irmãos, não é sobre, é sobre vida com Deus. De entregarmos o nosso entendimento. Deus, eu não consigo entender por que o Senhor está fazendo isso comigo. Por que o Senhor está permitindo isso? Mas fala, Senhor, de que forma o Senhor quer trabalhar na minha vida? Nesse momento, nessa circunstância, eu não estou entendendo nada. Racionalmente isso não fecha, não é 1 mais 1, não é 2. Mas o que a palavra de Deus nos diz, em todos os teus caminhos, reconheça-o. Reconheça quem? Reconheça a Deus. Reconheça Jesus nos seus caminhos. Quando você estiver na caminhada, esse caminho leva para o Senhor. Essa conduta leva ao Senhor. E se você entender que não, olha o que o versículo diz. Ele endireitará. Ele endireitará as suas veredas. Ele faz na nossa vida. Não é pela nossa força, é pela nossa entrega. Se você nessa manhã quer entregar algo no Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu não sei qual o caminho que precisa ser endireitado. Eu não sei qual é a necessidade que você tem de um socorro do Senhor sobre a sua vida. Mas se você quiser entregar os teus caminhos ao Senhor, reconhecendo que Ele pode transformar, que Ele pode resgatar a sua alma, que Ele pode endireitar as suas veredas, você pode autorizar Ele a endireitar as nossas veredas. Vem aqui à frente, os pastores vão estar orando por vocês. Vão estar clamando pela sua vida para que aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser trazido à luz, seja algo
que o Senhor vai trazer à tona para trazer vida, para trazer transformação, para trazer a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, para o querer e o realizar do Senhor, por uma vida entregue aos pés do Senhor. É tudo para Ele, para que Ele tenha liberdade de agir sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos estender as mãos sobre aqueles que estão à frente, para que aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer, quer realizar, interceda pelo seu irmão, clame pelo sofrimento, pela entrega, pela clareza que ele veio buscar ao Senhor. Por um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, e Ele anseia por fazer o milagre dessa manhã. Oremos, vocês oram aí com as mãos estendidas sobre os pastores, sobre aqueles que estão clamando uma direção do Senhor, para que Ele venha endireitar os caminhos. Pai querido, Deus Santo, aumenta em nós a fé, para confiar, Senhor Deus, a fé que excede todo entendimento, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha trazer a força necessária, a fé necessária, para que possamos entregar tudo, Senhor, diante do Teu altar. Que tudo aquilo que o Senhor quer transformar no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração, que o Senhor venha trazer luz na nossa mente. Espírito Santo, vem passear no meio do Teu povo, Pai. Vem trazer, Senhor Deus, a resposta. Vem trazer o discernimento, Senhor. Vem trazer a clareza, que todo engano caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, venha tocar nos corações. Venha trazer luz, a luz que é o caminho, Pai. A partir do momento que conhecemos o Teu amor, que conhecemos a Tua palavra, Pai, nós temos a Tua verdade, o Teu caminho. E a água viva, Senhor, derrama sobre nós o fluir do Espírito Santo. Derrama sobre nós toda a água necessária, Pai, para nos lavar, para nos purificar, para declarar que o Senhor é Deus, para testemunhar da transformação de vida, a transformação dos lares. Pai, eu peço que em nome de Jesus, todo o clamor pelos filhos, todo o clamor pelas casas, todo o clamor pelos casamentos, todo o clamor de libertação de vícios, Pai, que o Senhor venha responder, Senhor Deus, com um toque especial. Pai, vai, Senhor Deus, entrando nos lares, vai tirando dos cativeiros, Senhor Deus, todo o clamor que tem sido feito nessa manhã, que haja uma transformação sobrenatural nas nossas vidas, de uma rendição, de corações esperançosos pelo agir do Senhor. Pai, eu apresento toda a Tua igreja, Senhor Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que não vieram, mas que o Teu toque chegue até eles, Senhor. Que o Senhor se revele, Senhor Deus, no profundo, traz sonhos, traz visões, traz clareza, Senhor, nessa semana. Que essa palavra continue a ressoar, e a ressoar, e a ressoar, e a ressoar, porque a Tua palavra é luz, Senhor Deus. Quando os meus irmãos virem o sol, eles saibam a direção que é o Senhor, Pai. Quando tudo parecer escuro, quando tudo parecer trevas, eles se lembrem que há um caminho de luz, que basta que eles clamem a Ti em oração, em espírito e em verdade, Pai. Traz o desejo de estar na Tua presença, Pai. Tira todo o impedimento deles estarem na Tua presença. Que eles tenham a ousadia de orar, que eles tenham a ousadia de clamar pelo impossível, e que a Tua igreja comece a testemunhar em todos os meios de comunicação, que eles comecem a testemunhar para os irmãos, que eles comecem a testemunhar para os vizinhos, que cada oportunidade, desde o fila da caixa, qualquer fila, qualquer lugar, em qualquer tempo, o Senhor, o Espírito Santo, traga à memória um milagre, traga à memória um livramento, traga à memória a multiplicação dos pães e dos peixes, traz à memória a transformação de vida, e que isso gere vida para o Teu reino, Pai. Abra as nossas bocas, Senhor Deus, traz à memória no nosso coração os Teus feitos gloriosos, toda obra de gratidão, todo milagre de cura,
todo milagre de acolhimento, tudo aquilo que o Senhor já fez, que nós tenhamos vivido diante de Ti, que isso se torne vida, que isso se torne salvação, que possamos ver, Senhor Deus, a Tua igreja fluir, glorificando o Teu nome, lembrando de tudo aquilo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz, e que tudo aquilo que o Senhor permanece fazendo, dia após dia, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, igreja. Que essa semana você possa se lembrar de todas as coisas, que o Espírito Santo de Deus comece a te lembrar de todo o amor entregue na tua casa, na tua vida, na tua família, de todos os milagres que você já viveu, e que o Espírito Santo coloque pessoas específicas para aquele testemunho, para aquela situação, e que você viva o sobrenatural de Deus. Pessoas dizendo: me explica que Jesus é esse, me explica que Bíblia é essa, me explica que loucura é essa que Deus fez na sua vida. E aí você vai ver o agir de Deus em você. Você vai começar a ver o Espírito Santo se mover sobre você. Você vai sentir o fluir do Espírito Santo. E você vai falar: não é que eu sou crente? Não é que Jesus me fez lembrar de tal coisa? E novamente o seu coração vai encher de fé, vai encher de virtude do Senhor, como uma água fresca que jorra do trono de Deus. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, dá-me, Senhor. Em outras fontes, não precisa nem aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu quero